Se Jesus é quem faz findar a escuridão, volta bem Ele dar chance para te salvar. Deixes que teu coração não sofra mais como pesar, mas Oi, som, teste. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus Cristo, Ele é o único que nos pode levar a Deus. Não é deuses estranhos. Um pedaço de barro vai te levar a Deus, não. Quem te leva a Deus é Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por você. E Ele ressuscitou, está ao lado do Pai e vai voltar, Vai voltar para buscar os deles, aqueles que obedeceram a Ele. Porém, aqueles que não obedeceram, que não entregou a vida para Ele, que não creu no Filho dele, infelizmente, vão ser castigados severamente, ou seja, vão receber a condenação eterna, inferno. Porque só esses dois caminhos, céu e inferno, não há outro caminho que te pode levar a Deus. Não, só Jesus, só Ele salva. O resto é abominação, Não é catolicismo, não é igreja evangélica, não é espiritismo, não é umbanda, candomblé, não são essas doutrinas que vai te levar a Deus, não, porque essas doutrinas, elas pregam o que? Heresias. Outras praticam o que? Abominação, Invoca demônios, invocam mortos, como é o caso dos espíritas, invoca demônios, como é o caso da Umbanda, Catolicismo romano induzindo você a adorar uma imagem que não te leva a Deus, não. Mas essa imagem aí, essa idolatria, infelizmente, se você não se arrepender, não jogar isso no lixo, infelizmente ela vai te levar para o inferno. Basta ler capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Porque há caminho que te pode levar a Deus, mas há caminho que vai te levar para o inferno. Qual é o caminho que te leva para o inferno? O mudanismo. Essa idolatria aqui, do Natal. Essa porcaria, essa sujeira.
Os políticos gastam tanto dinheiro com essa porcaria, 82 milhões foi gasto no São João. Quanto é que não está sendo gasto com isso aqui? Né? 82 milhões, aí quando tu vai lá precisar de um médico lá, precisar de um medicamento, alguma coisa, e aí? Tem não, porque foi gasto com essas porcarias aqui, ó. Né? Esses políticos idólatras, esses políticos, né, maçom, esses pastores maçom, porque pastores também estão sendo coniventes com isso aqui. Pastor gosta de Natal, né? Pastor gosta do peru, o pastor gosta do champanhe. Você acha que não? Esse dinheiro que tu leva para lá, você que é da igreja evangélica, está levando dinheiro para lá, dízimo. Esse dízimo aí está sendo para a regalia dele, para viagem, para gastar com cachaça. Eu prego muito ali na praia. Muitos pastores já vieram conversar comigo, né? Com raiva, mano. E ainda mais fazendo gesto de arma, para você que não sabe, né? Sou ameaçado, já me ameaçaram e eu não estou nem aí, eu vou continuar pregando sobre essa idolatria e sobre a política também, né? Essa sujeira, né? Essa sujeira. E agora teve um negócio agora que eles colocaram agora, a Zona Azul. Zona Azul, tem que pagar R$1,50 por meia hora, se eu não me engano, ali. Eu coloquei ali. Claro que quem está lá não tem culpa, os agentes não têm culpa. A culpa é de quem? De quem a pessoa gosta, do que está aí reinando aí, né? Na política. Né? Não adianta eu falar nomes aqui, não adianta. Colocou lá, agora aguenta, né? Aguenta. Tudo que? Para desvio de dinheiro. Você acha que não? Você acha que não tem por debaixo do tapete um negocinho? Não, ó. Silêncio e fica só entre a gente. É assim, acontece lá. E pastores é conivente com isso, viu? Pastor é conivente, porque se o pastor rouba você, pedindo para você levar dinheiro para ele, quando está lá dentro da política, não mudou nada. Vai fazer pior. Se lá Malafaia dá para ser preso a qualquer momento aí. Né? Tá de desvio. Né? Muitos pastores, muitas doutrinas de demônio aí, ensinando o povo a levar voto, a levar dízimo. Né? Bandidos, estelionatários. Né? Aí são coniventes com política, porque quando entra lá dentro, vai fazer parte da política, vai servir a quem? A maçonaria, que a maçonaria está introduzida lá dentro. Ela que controla tanto a política como as religiões, seja ela evangélica ou o catolicismo romano, a podridão é a mesma. Né? Capítulo 1. Capítulo 1 de Salmo. Né? Capítulo 1 de Salmo. Olha o que é que fala. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Né? Bem-aventurado, aqui ó, bem-aventurado com felicidade ao homem que não segue o conselho dos ímpios. O que isso quer dizer? Felicidade ao homem que não segue as práticas mundanas, que não segue certas amizades podres, que vai te levar a conduzir a você para o inferno, né? Que vai levar você para a bebida, que vai levar você para fumar droga, pegar maconha, todo tipo de droga, que não leva você para essas porcarias desses bailes aí que está acontecendo hoje no bairro. Hoje é baile, para perturbar a sociedade, o bairro lá, né, onde você mora, né? Não segue essa sujeira, bem-aventurados são esses que não seguem essa porcaria. Se você tem filho, deixa eu te dizer uma coisa, conversa com teu filho para ele não ir para esses bailes aí, porque lá rola não só maconha não, viu? Rola de tudo, é sexo e tudo mais, né? Conselha teu filho para não ir para essa porcaria. Né? Quem manda na tua casa é você, rapaz, não é seu filho não. Não, meu filho de 12 anos disse que vai e acabou de ter quem mande. Dá uma correção nele. Não, o conselho tutelar de repreender. Manda o conselho tutelar procurar o que fazer. E aquele pessoal ali é um bando de desocupado. Sabe por que eu te digo isso? Porque se tu der repreender teu filho, quem vai lá é quem? Conselho tutelar. Porque ele não entra dentro da comunidade onde está rolando esses bailes aí, onde tem um bocado de criança lá rebolando.
né? Fumando maconha. E aí? Por que eles não entram lá dentro? Eu duvido eles entrar. Agora, corrige teu filho para tu ver. Corrige, dá uma tapa no teu filho para tu ver. É bater no filho, não é matar. É corrigir. Né? Meu pai, eu vim né? Eu vim de uma disciplina rigorosa. Meu pai falava desde pequeno, quando eu era pequeno, ele falava, ó, vai pôr brinco na orelha não, viu? Não vá como esses outros aí não. Se você pôr brinco na orelha, eu arranco seu brinco com o orelha tudo. É assim. Meu pai falava, ó, não bota uma tatuagem no teu corpo não, viu? Porque se tu botar, eu arranco teu couro. É assim. Né? Hoje é a geração Nutella, em que o pai repreende o filho grita com o pai, bate com o pai, xinga, manda o pai tomar naquele canto, é assim ou não é? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se fosse antigamente, no tempo da lei antiga, né? Hoje é espiritual, eu vou lhe mostrar o que acontecia no passado. Antigamente, se o filho desobedecesse ao pai, sabe o que acontecia? Deus falou, se um filho desobedecer ao pai e falar qualquer coisa, pega os sacerdotes, os anciãos, como testemunha, ou os pais mesmo vai lá nos anciãos e diz, ó, meu filho é assim, meu filho fez isso, meu filho é desobediente, meu filho manda tomar naquele canto, tá certo, põe aí pra fora, eu sei como é que eu vou resolver isso. Sabe o que acontecia? Bota ele ali no canto. Cada um agora pega uma pedra. Pega uma pedra, vão apedrejar até matar. Antigamente era assim. Leia Levítico para você ver. Antigamente era assim. E hoje, irmão, a gente está vendo dentro da graça, né? Mas se tu desobedece teu pai ainda, se tu morrer, tu vai para o inferno. Né? Desce direto. Não tem outra. É o mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Teu pai é idoso, obedece a ele. Teu avô é idoso, obedece a ele. Né? De criança, repreende teu filho com vara, para que quando ele crescer, ele não venha desviar do caminho. Né? Foi isso que Salomão falou lá em Provérbios. Né? Mas hoje não, não é o pai hoje que manda no filho, é o filho hoje que manda no pai. O pai diz, é assim, pai, é assim, vou chorar, vou fazer, né? Eu vi o pai, uma vez eu vinha passando no carro aqui do lado aqui da Narciso, mais pra cima um pouco, no meio da rua, o pirrai gritando e o pai todo dando tapa nele, tapa na perna. Aí o povo se escandalizando, achando ruim, não, ele fez certo. Né? Ele fez certo. Fez certo. Não, irmão, tu tá aí falando isso aí, né? Para que o pai pegue, bata no filho, mata o filho, não é matar, é repreender. Dá tapa mesmo e acabou-se. Antigamente era assim, meu pai pegava não era nem a parte do couro, era a parte da fivela, a parte que mais dói. Tome, pronto. Cresci, não virei vagabundo, não fui roubar, não fui fumar maconha, né? Por quê? É a criação. É a criação. Meus sobrinhos, já tem um sobrinho adulto, 25 anos, 20 anos, uma casou antes de ontem não. Terça-feira, casou uma, tem 20 anos, casou-se. Né? Não andava com gente errada, casou com um homem do bem. Eu fui lá no apartamento lá conhecer o rapaz, orei por ele, orei por ela. Né? Fui lá, olhei. Tem outra sobrinha também que já é de maior, 18 anos, também não se envolve com coisa errada. É mais em casa, nem sai, nem tem amizade. Não é porque a gente diz, ó, não faço não, a gente faz amizade, mas amizade com quem presta, com quem não presta não faz. Né? Para não te levar para o lixo, para não te levar para bagunça, para não levar para droga, para bebida e para as farras. Né? Amém. Né? É assim que tem que ser. Meu pai, quando eu saía, no tempo quando eu ia para as bebidas, para as festas, eu bebi. Né? Eu ia para as festas, prostituía. Eu saía, ó pai, eu vou ali, viu? Eu dava. Eu falava para ele onde eu ia, ele falava, ó, volte cedo, viu? Eu já maior, já com 20 e poucos anos. Tá certo, pai, eu voltava. Né? Por quê? Obediência.
né? Obediência. E é assim que tem que ser, né? Por isso que é bem-aventurados, né? Aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não vai segundo a imundícia, a sujeira, não. Escolhe pessoas que vão te levar para perto de Deus, para levar tu para o Evangelho. Aí você de repente pode estar aí, nesse meio aí, dizendo: irmão, eu fumo maconha, eu vou para a bebida, tu está falando comigo, estou falando com você também. Para você o quê? Se arrepender, né? Porque isso vai te levar, bebida, vai levar para o inferno, né? Prostituição também, lascívia, fornicação, adultério. Essa porcaria tem aqui, ó, nessa festa aqui, ó, né? Tu vai ver, quando chegar no final do ano, quando vai ter trio elétrico. Aí no trio elétrico, quando está tocando, vem quem? Aí paga milhões a um cantor para cantar imundícia para o povo, né? Paga milhões, aí o povo vai lá e tem bebida, tem cachaça, falando de adultério, falando disso e aquilo, né? Aí o povo está lá. Se de repente acontece uma tragédia ali e você morre, e aí? Para onde é que vai? O céu? Não. Porque capítulo 22 de Apocalipse fala que nada do que é imundo vai herdar o reino de Deus, né? Escuta só que eu vou te falar. Vou continuar aqui. Capítulo 1, vou iniciar de novo. Bem-aventurado, abençoado, com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como palha que o vento carrega. Lá em Malaquias, fala que os ímpios vão ser queimados como palha, né? Vão ser lançados aonde, irmão? No fogo, né? São como palha seca, né? E é isso que vai acontecer no final dos tempos. Eu ainda nem comecei. Se você estiver até aqui, você vai ver, né? Vou continuar. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, né? Pois conhecer ao Senhor é o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Pois conhecer ao Senhor é o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Lá no capítulo 3 de 2 Pedro fala que esse mundo está reservado para o fogo e para a total destruição dos ímpios. Né? Quem são os ímpios? Aqueles que vivem no mundo, na sujeira do mundo, né? No pecado da idolatria, na sujeira, essa sujeira aí, mundana, né? E os ímpios, quem são os ímpios? São os que vivem, como está escrito lá no capítulo 6, a partir do versículo 9, a partir do versículo 9 de 1 Coríntios, leia lá, que fala que os ímpios não herdarão o reino de Deus. Quem são os ímpios? Os que vivem na bebida alcoólica, os que vivem na idolatria, na feitiçaria, no adultério, na fornicação, né? Os que vivem na mentira, os extorquistas. Quem são os extorquistas? Né? São esses pastores pilantras que não tem coragem de pregar a verdade para você, para arrancar dinheiro seu, mas prega Malaquias 3:10, né?
Malaquias 3,10, porque lá em Malaquias 3,10 fala dinheiro, não é do dízimo, né? Que esse pastor gosta de dinheiro. Né? Quero ver eles pregar sobre o pecado, duvido. Quero ver ele pregar para você sobre o arrependimento, eu duvido ele pregar. Nunca eles vão pregar isso. Por quê? Porque eles sabem, se eles pregar a verdade para você não pisa nem um pé lá mais. Né? Você não pisa nem um pé lá. Por quê? Porque isso aí vai mexer com ele. Porque os verdadeiros vão servir a Cristo, porém, os que gostam do mundo, os ímpios, vão continuar servindo ao mundo, servindo à imundícia desse mundo. Né? Cachaça, bebida, droga, né? Maconha, cigarro. Viu aquele caso que aconteceu ali, ó, no bairro do Cuiá? No bairro do Cuiá, um motorista de aplicativo, né? Trabalhando com uma moça atrás no banco, o passageiro com a criança de 3 anos, se eu não me engano. Né? Daqui a pouco veio um safado, bêbado, que acabado de beber, cachaça, estava ele e uma mulher lá. Entrou na contramão e deu bateu mesmo de frente, a criança morreu na hora. Né? Morreu na hora a criança, e ele levou o cacete lá, ficou lá, sentadinho lá no canto dele. Né? Os pessoal surraram ele. Né? A criança morreu na hora. Por causa de quê? De bebida. De bebida, por quê? Porque a bebida ela faz confusão na sua cabeça. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, fala que os bêbados não têm herança no reino de Deus. O cara quando bebe, ele vira cachorro, vira macaco, vira todo tipo de animal. Já percebeu que quando bebe, ele pode estar aqui, assim, parado. Mas a partir do momento que ele tomar a cerveja, começar a beber a burrinha e a bebida forte, a cachaça, você, meu amigo, o cara começa a pular aqui do nada. Eu conheço pessoas que é assim, né? Do nada, mano. E dizer, rapaz, o cara ali é bem, né? Quando não tá bêbado, ele é bem tranquilo, né? Mas chega a cara de cachaça, como tá? Por quê? Faz confusão, bate na mulher quando chega em casa, até esfaqueia a mulher, mata a mulher, por causa da podridão da cachaça, da bebida. Por isso que tu tem que abandonar isso, porque os bêbados não têm herança no reino de Deus. Se não tem herança no reino de Deus, então vai para onde? Porque a Bíblia diz que os ímpios vão ser lançados no inferno. Capítulo 9 de Salmo fala que os ímpios e todos aqueles que esquecem de Deus serão lançados no inferno. Né? Todos os que esquecem, não quer nada com Deus, mas quer com o mundo, com a sujeira. É bom, né? Beber cachaça, dançar, farrar, né? Viver na prostituição é bom, né? Mas esse bom aí vai te levar para o inferno, né? Vou lá para 1 Coríntios, capítulo 4. Ora, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 Pedro, capítulo 4. Ora, tendo Cristo padecido na carne, amai-vos, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo morreu com o pecado, rompeu com o pecado, porque ele levou todas as nossas o quê? Enfermidades, como está escrito no capítulo 53 lá de Isaías. Né? E ele foi levado para o matadouro, não reclamou, fez isso o quê? Fez abominação por mim e por você, para nos salvar o quê? Da morte, do inferno. Né? Ele levou todo o nosso pecado sobre ele lá na cruz. Né? Por isso que ele rompeu, né, na sua carne, né? Toda a sujeira que a gente faz aqui, ele levou tudinho lá. Né? Por isso que a gente não deve voltar a praticar as coisas que a gente praticava antes, porque a gente vai estar o quê? Blasfemando. A gente vai estar blasfemando do sangue dele. Quando você faz isso, você está crucificando ele lá mais uma vez. Continuando aqui, ó. Para que no tempo que vos restas, não vivais, aqui, ó, para que nos tempos que vos resta, não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos
mas sim para realizar a vontade de Deus. O que você fazia antes, você deixou para trás, não faz mais. Porque a partir de hoje você vai fazer a vontade de quem? De Deus. Você vai ser reino, não vai ser mais terreno, não vai ser mundano mais. Né? Vai fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Porque foi para isso que Deus entregou o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para morrer por mim e por você. Né? Para a gente não viver mais nessa imundícia. Porque Ele sabe o que é que está por trás da morte. Né? Não tem essa conversa de dizer, todo mundo morreu, foi para o céu. Meu pai morreu fumando cigarro na cachaça, foi para o céu. Se ele se arrependeu, foi. Se não se arrependeu, não foi. Sinto muito lhe dizer, eu tenho que ser verdadeiro com você. Se você quer ouvir mentira, vá para dentro dos templos, vá para a igreja católica e as igrejas evangélicas, que lá eles pegam mentira. Né? Porque quem morre sem Cristo, infelizmente, padece. Né? Quem morre com Cristo vai para o céu. Né? Porque essa sujeira, né? Adultério, prostituição, né? Esse forró aí, essa noitada aí, essa sujeira, isso vai te levar à condenação. Né? Por isso que Deus ele rompeu, ele teve que vir na carne, para romper, para levar os nossos pecados na carne dele, porque a gente vive na carne. Isso aqui é sujo. E ele se fez como eu e como você. Mas foi o único que não pecou, mas a gente pecou. Ele teve que ser limpo. Ele teve que ser um cordeiro justo para ir levar todo o nosso pecado. Toda a nossa sujeira foi para ele. Né? Sendo limpo, mas foi a minha sujeira e a tua que foi para ele. Né? Aí por isso que ele rompeu com o pecado, através do que? Da morte. Né? Continuando aqui. No passado já despendestes, tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andavais em libertinagem, em sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, farras e nas idolatrias repulsivas. Aqui, nas idolatrias repulsivas. Natal, São João, né? Andava na cachaça, na bebida, né? E nas idolatrias repulsivas, né? As pessoas adorando esses deuses nojentos, essas imagens de escultura, como fala lá no capítulo 32, né? Com seus deuses nojentos, com essas imagens de escultura, você provocou a minha ira. Viu o que aconteceu lá no sul, no Paraná? E aí, era só nos Estados Unidos que você via aquilo, né? Aqui aconteceu, né? Eita, irmão, ainda bem que eu não moro lá, eu moro aqui. Já percebeu que o calor aqui está esquentando? E Isaías já profetizou isso, que vai aumentar 4 vezes mais a temperatura. As pessoas vão ser abrasadas pelo sol, para você que não sabe, como está escrito lá no capítulo 16 de Apocalipse também, né? As pessoas, por isso que lá no capítulo 3, como eu falei, capítulo 3 de 2 Pedro fala que essa terra está reservada para o fogo e para a total destruição dos ímpios, né? Para a total destruição dos ímpios, porque Deus ele vai vir julgar cada um segundo o que tem feito com o quê? Com o corpo, né? Naquela época andáveis em libertinagem, sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham, aqui ó, quando você deixa essa imundícia e não vai mais para isso, vê o que é que acontece quando os pagãos chegam para você. Você que um dia já esteve servindo a Cristo, né? Provavelmente hoje você se afastou, irmão, eu era da Assembleia, me afastei da Assembleia. Não é você se afastar do sistema, não. É você se afastar do que está aqui, ó, no Evangelho. É você deixar de servir a Cristo para servir ao mundo. Não é você estar dentro de uma parede, não, porque Deus não habita ali. Basta você ler capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então quem é que estão ali dentro, irmão? Estelionatário, né? Falando para você levar dízimo, falando para você fazer voto, né? Porque eles gostam de dinheiro. Por isso que lá em 2 Pedro capítulo 2, fala que no final dos tempos, assim como no passado houve falsos profetas,
Assim entre vós vão surgir falsos doutores, que vão introduzir heresia de perdição, e que por conta da ganância, vai fazer de vocês o quê? Negócio. Porque vocês já viram, dentro dos tempos, eles pediram comida a você, alimentação? Eles não pedem, eles pedem o quê? Dízimo. Eles pedem dinheiro. No passado, dízimo não era dinheiro, nunca foi. Ninguém nunca levava dinheiro para os levitas, nem para os órfãos, nem para as viúvas. Sabe o que ela levava? Sabe o que ela levava? Isso aí, ó. Frutos, né? Banana, né? Que as 11 tribos elas plantavam, e uma, que era os levitas, era responsável de cuidar do templo, daquele verdadeiro templo, onde era feita a expiação pelos pecados, né? Porque aquele povo era povo escolhido de Deus, os levitas, né? Então eles levavam os frutos da terra, os 10% fruto, não era dinheiro, era fruto, levava para os órfãos e as viúvas, não era dinheiro. Aí tudo hoje é o quê? Dinheiro. Por quê? Porque é dinheiro hoje. Você já viu o cara com 10 quilos de banana, eu não sei se vende por quilo, ou se é por caixa, ou se é por unidade, né? Vamos dizer, 1 quilo de banana. Vamos dizer, 1.000 quilos de banana, ele comprar um carro, ele compra. Os pastores compram, ou você compra, não compra, né? Você já viu você lá levar 50 quilos de macaxeira e dizer, ó, vou comprar uma casa naquela ali com 50 quilos de macaxeira. Ele compra? Não, dinheiro, porque dinheiro hoje virou, ó, lucro. Empresa, esses caras têm pessoas laranja para abrir empresa para ele, para vocês que não sabem. Tanto na Assembleia de Deus, como nas igrejas, na Igreja Universal, Mundial, Batista, esses caras são empresários, ali nunca foi igreja, ali é CNPJ, o que é CNPJ? São pessoas jurídicas, né? Eu já cursei gestão empresarial, eu sei muito bem do que eu estou falando. Pessoas jurídicas, aqueles caras ali, para você que não sabe, né? Eles recebem salário. E aqueles líderes religiosos lá, eles são empresários, para você que não sabe, né? E os pastores recebem o que? Salário, né? Recebe salário. Porque pastor hoje virou profissão. Se você chegar ali com uma doutrina de demônio, não precisa nem você conhecer a Bíblia. Basta dizer, eu sou pastor. Ele não vai perguntar, ó, como é que é a sua vida? Você lê a Bíblia? Jamais. Ele vai botar você lá dentro, né? Porque tudo por ganância. Universal fazendo sacrifício para o diabo, para Maloque, né? Você já viu aquele altar que tem ali? É mais ou menos ali no segundo sinal, né? Que foi oferecido ao diabo pelo ex-governador. Eu já falei muito sobre isso aqui. Eu estava pregando de frente à Universal e o pastor saiu com raiva ali, porque eu disse que o sacrifício que ele faz é oferecido ao Moloque, a demônio. Rapaz, meu irmão, muita coincidência com o que aconteceu lá em 2 Crônicas, 2 Reis, melhor dizendo. Existiu um rei chamado Manassés. Esse rei era o filho de Ezequias. Ezequias, após a sua morte, o filho dele, com 20 e poucos anos, reinou. Manassés, ele foi um rei terrível. Ele pegou seus filhos, sabe o que ele fez? Ele jogou na fogueira para oferecer sacrifício a demônio. Muita coincidência que acontece dentro da Universal, né? Jesus Cristo, Deus, ele não quer sacrifício que bota não tira pecado, não. O único sacrifício que tira pecado é o sacrifício de Cristo. Basta você ler Hebreus. Aí o povo não lê a Bíblia, aí vai lá e sacrifica. Achando que está sacrificando para Deus, você está sacrificando para o diabo, rapaz. Se você é da Universal, você está fazendo sacrifício para o diabo. E se você está levando o seu dízimo lá para dentro desse sistema, você está levando dinheiro para estelionatário, para bandido, e está pegando seu dinheiro. Quando você chega em casa, vai lá comer um cuscuzinho com salsicha, eles estão ali, ó, comendo no restaurante. Eu estava pregando isso ali, ficou com raiva, o pastor lá saiu com raiva, ficou falando os negócios lá. Eu disse, fico com raiva não, meu filho. Não é de bandido eu conheço, né? Porque esses caras são pilantras, são coniventes com a bandidagem do Edir Macedo, que é maçom. Edir Macedo é maçom, para você que não sabe, ele não quer em Cristo, ele prega a Deus. Muita coincidência, Jesus Cristo disse lá no capítulo 24, ele disse, ó, cuidado que ninguém vos engane. Quando os discípulos chegou para ele, disse, ó, me diz quando será o tempo do fim e o final dessas coisas. Jesus Cristo disse, ó, cuidado, capítulo 24, cuidado que ninguém vos engane.
Porque vão vir muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e vai enganar quem? A muitos. Por isso que você vê muita gente seguindo aquele tal de Bruno Leonardo. Milhões lá, gosta de ouvir a fala dele, é bênção, né, irmão? Ei, irmão, tu vai ganhar a bênção, não é assim que ele fala? Aí o povo está na maconha, o pessoal está no adultério, o pessoal está na prostituição, está na idolatria. Eita, recebe, irmão. Tu está sendo enganado. Aquele filho do diabo, porque ele não prega a verdade para você, não prega sobre a idolatria, sobre a imundícia desse mundo. Porque ele não prega sobre o pecado, eles vão pregar para você? Eu duvido ele pregar. Eu já fui ameaçado já, pai. Dia 8 está chegando aí, eu posso estar sendo preso, viu? Dia 8 de dezembro. Eu estava ali sozinho, ali pregando na praia de Tambaú. Né? Começaram a me filmar lá, e eu lá, tranquilo, né? Eu lá tranquilo, disse, só desliga o som, se tu não desligar a gente vai te levar. Os policiais falaram, disse, eu já encerrei. Eles não ouviram, pronto, se não se arrepender vão ser lançados no inferno. Começaram a me filmar, disse, eu estou te ameaçando ali, disse, vai levar teu nome para o Ministério Público, disse, pode levar para onde quiser, meu irmão. Né? Tenho medo não, eu estou aqui a serviço de Deus e acabou. Se quem achou ruim é problema dele. Eu preguei sobre a idolatria, eu só preguei sobre a idolatria. Fez um resumo desde Gênesis, capítulo 6, até chegar a 32 lá de Êxodo. Né? Um resumo, mais ou menos 2 horas falando sobre a idolatria. Né? Quando Deus decidiu acabar com a humanidade lá no capítulo 6 de Gênesis. E salvou 8 pessoas. Daí, né? Com o resumo que eu fiz até chegar ao capítulo 32. Aí me ameaçaram lá. Dia 8 está chegando, vou estar lá de novo. Vou me preparar. Depois cheguei nos policiais e disse, desculpe qualquer coisa, não é com vocês. Ela disse, o policial falou, a gente está querendo tirar dali, porque a gente viu que ele estava ali arrodeando. Eu disse, eu não tenho medo não. Só arrodeou, somente. O pessoal da capoeira lá, o pessoal mandando eu tomar naquele canto, eu nem aí, então pregar, eu estava mais doente. Nesse dia que eu fui, eu não ia. Eu disse, eu não vou, mas o Espírito Santo disse, Deus disse, vai. Peguei e fui. Né? Ameaçar lá, leva meu nome e tal. Aqui já viu, muita gente aqui com cara feia, muita gente fica zombando, muita gente já viu aqui, eu não estou nem aí. Né? Se eu começar a falar da idolatria aqui, o pessoal vira o diabo. Porque o pessoal gosta disso aqui, a idolatria. É São João, Natal, né? Vamos adorar Papai Noel. Não, Jesus não, fica de fora. Eu quero saber de Papai Noel. Né? Quero saber do peru, do champanhe. Quero saber do peru e do champanhe. A mesma farda, somente. Né? Vai lá adorar. Então, estava lá, me ameaçaram. Dia 8 eu vou estar lá de novo, se Deus quiser. Se eu tiver vindo daqui para lá, eu vou estar lá. Né? No meu canal tem um vídeo, onde chegaram os policiais. Os policiais disseram, a gente estava querendo tirar você de lá. A gente falou aqui para tirar você de lá, que ele estava lá lhe arrodeando. Eu disse, eu já terminei, pronto, eles não ouviram? Pronto, se não se arrepender, vai ser lançado no inferno. Ele disse, irmão, ore, porque o negócio aqui está pesado. A macumba estava lá. Estava lá fazendo na beira da praia. Aquela macumba lá, vai passar por aqui, irmão? Vai passar por aqui? Beleza, Deus abençoe. Né? Depois eu peguei e saí de lá, fui embora. Peguei a moto, fui embora. Né? Estava lá. Aí teve uns pessoal que disse, irmão, você vai embora, pregou aqui a palavra de Deus, a macumba vai ficar eu. Digo, aí tem nome de pessoas, aí eles vão destruir casamento, aí eles vão destruir patrimônio, pessoas de repente que tem um negócio bem, aí por inveja o cara vai lá, né? Vocês não sabem o que é que está por trás da Umbanda, né? Eles podem fazer a macumba que for, não estou nem aí, né? Estou nem aí. A verdade tem que ser pregada. Né? Então aqui, aqui, quando você deixa essa imundícia, deixa esse pecado, o povo acha estranho. Aqui, eles acham estranho que não vos ajuntais a eles na mesma correria desfreada, de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Quando você deixa, de repente você tem uma pessoa ali, até da sua família, você deixa de beber, deixa de ir para farra, aí a pessoa da sua família vai dizer, virou santo agora, não quer se ajuntar a gente mais não, começa logo a falar, fala mal, fala isso, fala aquilo, amém, graças a Deus, né? Tudo por Cristo.
né? Mas sabe por quê? Porque se eles não se arrependerem, eles vão descer para o inferno, né? Porque o evangelho é loucura. Você diz ao louco ali, aleluia, glória a Deus, chama de louco mesmo, sabe por quê? Porque a própria palavra diz que o evangelho é loucura para os que perecem. Que é o que perece? Para os que estão indo para o inferno, porque não querem deixar seus pecados para viver na imundícia, no pecado, né? Você pode chamar de louco, Jesus não existe, espera tu morrer, tu vai estar diante dele, como fala lá em Apocalipse capítulo 20 de Apocalipse, preste atenção no que está escrito. Cobrando R$3 aqui, se você for devendo. Aí tá certo. Tá certo. Tá certo. Você não pagar lá, Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11. Saiba de uma coisa, que você vai estar diante de Deus para responder segundo o que você tem feito, né? Feito com o quê, irmão? Feito com o seu corpo. O julgamento está chegando, né? Você vai estar diante de Cristo para responder pelo que você tem feito com o seu corpo, né? Preste atenção no que está escrito. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado. Sobre ele a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Estava diante de Deus, Jesus Cristo estava sentado no trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas, né? Há um livro das obras, e há o livro da vida, há o livro da morte, das obras, e há o livro da vida, que é onde vai estar escrito o nome dos salvos, né? Continuando aqui, lembra bem, esse livro das obras, presta atenção o que é as obras, né? Vou falar sobre isso. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros. Estavam registrados no livro de acordo com as suas obras realizadas, né? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Lá no capítulo 5 de João, fala que os mortos que dormem no sepulcro, eles vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem, aquelas pessoas que estão lá no túmulo, um familiar seu, um familiar meu, que morreram, eles estão deitados lá, está só os ossos, só a cinza. Eles vão se levantar do túmulo, né? Eles vão se levantar. Os que tiverem feito bem vão se levantar para a vida eterna, e os que tiverem feito mal vão se levantar para a morte eterna, vão ser julgados. Por isso está dizendo aqui, a morte e o Hades, aqui, o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Feito com o quê? Com o corpo. Né? Tudo que você fez com o seu corpo, você vai dar de conta. Seja o bem ou seja o mal. Porque os livros vão ser abertos.
vai ver o que é o livro das obras, que cada um vai ser condenado por conta disso. Continuando aqui. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Né? Aqueles que saíram do inferno foram julgados, né? Foram lançados no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No inferno, no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Os livros foram abertos. Que livros são esses? Livro das obras. Que obras é essa, irmão, que você está falando? Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras. Se você estiver nessas obras, abandone enquanto há tempo, porque se você não abandonar, você pode morrer hoje. E se você morrer hoje sem Cristo, desce para o inferno. Né? Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Gálatas 5, lá no capítulo 20, como eu li, os livros foram abertos, abriu o livro das obras, e cada um foi julgado de acordo com o que estava escrito aonde no livro. Livro das obras, e abriu o livro da vida. O que é o livro das obras, irmão? Presta atenção aqui o que é o livro das obras, e o que é as obras. Aqui o que é as obras, cada um vai ser julgado. Presta atenção. 5:19 de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas, são elas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, adoração à imagem de escultura, imoralidade sexual, pessoal fazer sexo à vontade sem ter um casamento, né? Fazer sexo fora do casamento, imoralidade sexual. No geral, homossexualismo também, gay e lésbico. Né? Abandone isso, que casamento só entre homem e mulher. Passou disso é abominação diante de Deus. Né? Vou falar mais sobre o homossexualismo, viu? Vou chegar lá. Tá gemendo, né, rapaz? Que é isso? Ela passou igual um gato aqui gemendo. Lá vai. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, adoração à imagem de escultura. Vou me prolongar mais nisso, mais para frente. Né? Feitiçaria, pessoal que vão lá para o banda lá adorar o diabo. Ódio, discórdia, ciúmes, ira. Né? As pessoas que é explosiva, qualquer coisa quer bater, quer, né? Ira, egoísmo, dissensões, facções. Facções não é facções só por droga não, viu? Facções religiosas também, né? Muitas facções. Os caras usando do dinheiro do povo, sabe para quê? Para abrir empresa. Essas empresas aí, Assembleia de Deus, Empresa Assembleia de Deus, Universal, R.R. Soares, que não é esqueci o nome, Igreja Internacional da Graça, desgraçando a vida das pessoas. Mundial também, Mundial do Vaqueiro, 90% das terras lá em Mato Grosso é tudo dele, está comprando tudinho, né? O dinheiro de quem? Das pessoas que estão levando dinheiro para ele lá, estelionatário, tem empresa e tudo, aquele cara, né? É de Macedo nem se fala, né? Quais empresas que ele tem, né? Continuando. Facções, né? A pessoa que fica lá na droga, no tráfico, né? Facções, é Al-Qaeda, é Comando Vermelho, é não sei o que, é isso, é aquilo, né? Tudo isso aí é só crime. Facções, destruindo a vida das pessoas, né? Viu o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Foram mortos com quanto? Quantas vítimas ali? Para mim foram só 4. Né? O resto não era vítima não. Continuando.
Continuando. Lá vai, facções, inveja, embriaguez. Aqui, cachaça, o rico, lá no capítulo 16, lá de Lucas, né? Desceu para o inferno e estava querendo uma gotinha de água. Abraão disse que água não, até porque há um grande abismo entre nós e vós. Quem está aí não pode passar para cá, nem quem está aqui pode ir para aí. Não vai beber água não, vai passar a eternidade no fogo, eterno. Choro e ranger de dentro, capítulo 9. Do 43 ao 48 de Marcos, fala sobre o inferno. O inferno é o fogo que nunca se apaga, bicho que nunca morre, chora e ranger de dentro. É isso o inferno. Né? Não tem água, não tem Instagram, não vai ter som, não vai ter nada. Né? Não adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder tua alma, adianta. Tu ganhar tudo isso aí, ir pra festa, isso aqui tudo é passageiro. Mas no inferno é eterno, lá no céu é eterno. Pronto, esses dois caminhos, qual tu vai escolher? O inferno ou pro céu? Continuando. Embriaguez, cachaça, inveja. E tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos já advirto. Como já vos previ antes, que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Pronto, quem pratica isso aqui não vai herdar. Por isso que lá fala que os livros foram abertos, os livros das obras. Que quem está fazendo isso aqui não vai herdar o reino de Deus. Né? Porque vão estar no livro das obras, não vai estar no livro da vida. Por isso que vai ser condenado eternamente. Abandone isso aqui. Agora capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9. Tem mais, viu? Preste atenção. Aqui, ó, capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9, que fala: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, né? Adoradores de imagem de escultura, padecício, é aquela outra lá, esqueci o nome da idolatria. É a rainha do céu, né? Que as pessoas adoram, né? Aparecida, né? Aparecida, Santo Antônio, tudo demônio. Capítulo 12 de Osés fala que por trás das imagens de escultura há espírito de prostituição e de enganação. E as pessoas estão lá, adorando o diabo, achando que está adorando a Deus. Capítulo 12. Capítulo 10 de 1 Coríntios fala que quem presta culto a ídolos não presta culto a Deus, mas a demônios. Os idólatras. Abacuque, capítulo 2, um livro pequeno de 3 capítulos, fala que os ensinamentos das imagens de escultura é mentira, que não há espírito nenhum dentro dela, é algo imundo, desprezível, para nada serve. Né? Aí o povo está lá diante de uma imagem de escultura achando que está adorando a Deus. Não, você está diante de um demônio. Teve uma mulher, se eu não me engano, foi aqui em Bahia, pregou lá sobre a idolatria, sobre não sei o que lá, passou na Globo isso aí, estava lá, né? Aí falou, aí foi um pai de Umbanda lá, aí denunciou, levou para o Ministério Público, aí depois veio um advogado, um cara lá do não sei de onde lá, da Justiça, aí chegou lá e disse, ó, a mulher foi presa, isso aqui é exemplo para quem for pregar. Eu digo, cadê ele aqui? Para eu falar na frente dele, está filmando aqui também, ó. Vai ficar eu e ele diante do juiz. Vai ficar eu e ele, né? No artigo 5º do Código Penal fala que a gente tem direito de pregar o Evangelho, né? A Bíblia, aquela é livre, a gente pode pregar. Se a Bíblia é livre, então é na Bíblia que está falando sobre a imundícia da idolatria, sobre as imagens de escultura, não é? Aí o cara lá, eu não sei o que ele é, promotor, sei lá, ele disse, ó, isso aqui é para vocês, viu? São exemplos para vocês que estiver pregando sobre isso, falando da Umbanda, falando não sei o quê, vai descer tudo pro inferno, promotor e ele, se não se arrepender. E eu vou estar na idolatria do dia 8, eu quase estou sendo preso lá. E eu falei para os policiais, eles não ouviram?
Não vai se arrepender não? Pronto, se não se arrepender vai ser lançado no inferno. Não é ficar tudo lá me ameaçando os caras lá da capoeira, as mães de santo, pai de santo, né? Avô de santo, tudo de santo. Tá lá tudo ameaçando, eu nem aí, então pregar. Né? Isso aqui não é para covarde, não, isso aqui não é para pastor que tem medo de justiça, que tem medo de padre, que tem medo da Umbanda, tem medo até do diabo, eles têm medo do diabo. Né? Eles temem ao diabo, aqui não tem medo do diabo não. A minha luta não é contra nenhum de vocês aqui. Não é contra carne e sangue não, é contra espírito e potestade. Você não sabe o que é que eu passo. Você não tem ideia. Né? É ameaçar do lado do outro, meu amigo. Você não tem ideia. Pode estar promotor, eu estava pregando na pracinha ali. Tem ali a divisa ali do homem dizendo, eu amo João Pessoa. Lá na pracinha nova que fizeram ali na Praia do Tambaú, é lá que eu prego. Estava pregando lá, e estava um restaurante cheio de pessoas lá de portão. Digo, aqui tem advogado, aqui tem juiz, eu vou pregar, ele está filmando, viu? Eu vou falar sobre a idolatria, eu vou falar sobre isso e pode me filmar. Pode levar meu nome para lá. A gente vai estar lá de frente e vamos ver quem vai ser humilhado. Certo? Eu nem aí, estou me lá pregar. Naquele restaurante chique que tem lá pro lado da praia. E eu estou pregando, tu acha que eu sou covarde? Né? Tu tá vendo alguém aqui pregando comigo? Uma vez eu estava pregando aqui, os caras disseram, eu lá na praia, eu preguei aqui também, ele não veio pregar mais, porque o que eu prego aqui é verdade, né? Mas o povo gosta de estar na mentira dentro dos tempos, ouvindo sobre imagem de escultura, né? Ouvindo sobre padeci, sobre a penha, que o pessoal anda 15 quilômetros, bota a penha para andar com vocês. Ela é Deus, bota lá no chão, ó, você vai andar. Salmo 115 lá fala, vi que você tem perna. Então se tem perna, então vai andar com a gente, ninguém vai te levar não, viu? Ninguém vai te levar, vamos andando. Bota lá na pista, né? O carro vai passar, que ela não vai andar. Aí Salmo 115 fala, ela tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Já vi uma imagem de escultura falando contigo? Não é porque é mentira, rapaz, o ensinamento dela. Lá em Abacuque 2 fala que o ensinamento dela é mentira. Aí o pessoal anda 15 quilômetros, aí vai lá com um cachimbo, com uma burrinha, bebendo cachaça, fumando maconha e no cigarro. O meu sobrinho disse que ia passando lá. Foi o ano passado. Ele disse, irmão, tio, eu ia passando lá, ali nas trincheiras. O cara pegou, chegou e perguntou se eu tinha algum fósforo ou risqueiro para acender uma maconha baseada. Ele estava lá na procissão. Eu digo, ali vai de tudo, meu amigo. É tudo um pouco. Né? Espírito de prostituição, espírito de imundícia, espírito de tudo ali por trás daquelas imagens. Né? Porque a mesma idolatria que está no catolicismo é a mesma que está na macumba. Né? É um pedaço de gesso, um pedaço de barro, né? Não vale nada. Né? Não vale de nada. Pronto, os idólatras, já falei? Pronto. Se você tem uma imagem de escultura dentro de casa, joga aqui no lixo, para nada serve. Continuando. Aqui, não sabeis, aqui eu não vos deixo enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, aqueles que se separam em casa de novo, deixou seu cônjuge, ainda está vivo, se separa em casa de novo, é adultério, né? Basta você ler Romanos, capítulo 7, do 1 ao 3, que fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Se morrer, ela está ali, pode casar de novo. Porém, se ela casar de novo, enquanto o marido viver, enquanto o marido está vivo, é adultério, né? E lá no capítulo 16, 18, fala que se o homem se separar da sua esposa, casar com outra, comete adultério. Se separar com uma repudiada, é adultério também, né? Lá no capítulo 13 de Hebreus, fala bem-aventurados, são casamentos diante da testemunha, né? Porém Deus julgará os adúlteros e os imorais. Os adúlteros, aquele que se separou e casou de novo, e os imorais, aqueles que estão vivendo na imundícia fora do casamento, ou seja, só se ajuntou o trapo.
Não teve um casamento diante de Deus nem de testemunha, não. Foi daquele jeito assim, ó. Vamos ajuntar nossas traças. É assim, é traça ou é traça, sei lá. Não é assim. Né? Você tem que casar. Se você está vivendo desse aí, você não teve conhecimento, você fez isso por ignorância, mas agora você sabe. Casa. Né? Não viva de qualquer jeito, não. Né? Para Deus te abençoar e você ser salvo. Porque os adultos eles não vão herdar o reino de Deus. Continuando aqui. Nem os adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Quem são eles? Homossexuais, os gays lésbicos. Se tiver gay ou lésbica aqui, isso é para você, viu? Eita, irmão, tu vou mandar chamar a polícia, você pode chamar o exército. Está escrito aqui, ó. Que os homossexuais não vão herdar o reino de Deus. No passado teve homossexuais, Deus destruiu, matou com fogo. Eu vou lhe provar isso, basta você ler 18 e 19 de Gênesis. Basta você ler Levítico 18. Deus disse, ó, se o homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, cometer abominação. Capítulo 20. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometeram abominação, deve morrer. Antigamente era apedrejado. Se tivesse um adúltero, um homem pegando a mulher do outro lado, a mulher pegando o homem da outra, sabe o que acontecia? Apedrejada. Era apedrejado e apedrejado, era apedrejado os dois. Se tivesse homossexuais ali, era apedrejado também, do mesmo jeito. Se tivesse dólar, para você ter ideia, botar uma imagem de escultura era morto. Capítulo 32, viu o que aconteceu quando o povo levantou bezerro de ouro? 32, foram mortos, 3.000. Viu lá em Números? Quando o povo lá foi lá se deitar com os moabitas lá, a beber e adorar os demônios deles, o deus Moloque deles lá, foi o que aconteceu? Deus enviou praga e muitos deles foram mortos, com peste, doença, né? E Deus disse, mata esses que entraram na idolatria, que entraram na imundícia, né? E teve um dos filhos do sacerdote lá, que pegou e cravou a espada entre uma mulher lá dos filisteus, não, eu falei agora, né, dos moabitas, e um cara lá que era da descendência lá dos hebreus, foram mortos. Por quê? Por causa disso, provocou a ira de Deus, porque onde Deus está não pode ter imundícia, né? Deus não pode habitar no corpo sujo. Se você tem a prostituição, se você é lésbica ou é gay, infelizmente Deus não habita em você, rapaz. Né? Se você está na prostituição, infelizmente eu tenho que te dizer, Deus não habita em você. Né? Porque Deus fala no capítulo 22 de Apocalipse, como eu falei, que nada do que é imundo vai herdar o reino de Deus. Porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus, não. Só aqueles que estão no Espírito. Né? Continuando aqui. Nem os homossexuais. Lá no capítulo 1 de Timóteo, fala que a lei foi criada para os que matam pai e mãe, para os mentirosos, para os adúlteros, para os homossexuais. Né? Os homossexuais vão ser julgados segundo o quê? Assim como os adúlteros e os demais. Segundo a lei. Porque a lei, ela mata. A lei, ela mata. Né? Então se arrepende quanto a tempo. Se você está no homossexualismo, isso é para você, arrepende. Eu não estou falando isso aqui, não é para querer arrumar briga contigo, não. Né? É para despertar você, porque você pode morrer hoje. Se você morrer hoje, nessa sua imundícia, infelizmente, inferno acerta. Né? Se arrepende quanto a tempo. Jesus está voltando. Viu o que aconteceu quando eu falei lá no Paraná? Né? Só nos Estados Unidos que acontecia aquilo, né? Aqui também, viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Enchente lá, morreu muita gente lá, muita gente perdeu casa, bens. Viu o que aconteceu no Paraná? Né? Saiu destruindo, saiu levando pessoas, aquele redemoinho, e aí?
Sabe por quê? Porque lá no capítulo 32, de Deuteronômio fala, Deus disse assim, ó, com as suas imagens e seus ídolos nojentos, você provocaram a minha ira. E Deus, ele está irado com essa humanidade. Vai ler capítulo 24 para você ver o que vai acontecer, os sinais, né? Vai ver terremoto. Ai, irmão, mas a placa tectônica fica não sei quantos quilômetros daqui, não fica aqui não, e Deus precisa de placa tectônica, viu o que aconteceu não? Lá do sul não, foi placa tectônica aquilo, destruiu uma cidade todinha, matou gente, e aí? Às vezes você está aqui, mas uma tragédia pode acontecer a qualquer momento. Viu o que aconteceu? Viu o que aconteceu lá em Campina Grande não? O pessoal sabia que aquele negócio lá ia estourar lá, e aí quando lá uma idosa morreu na cama, e muitas pessoas perderam tudo, e aí? Ela sabia, aquela idosa sabia que ia falecer? Não sabia. Então, você pode morrer a qualquer momento. Agora o problema é você morrer, não é sua carne ir para o sepulcro. O problema é para onde vai a tua alma. Né? Porque a tua alma ela vive, a única coisa que não morre é a tua alma, mas o teu corpo morre. Lá em Eclesiastes fala que quando a gente morre, o nosso corpo vai para a terra, para o pó, e o espírito volta para Deus. E a alma, para onde é que vai? E a alma, para onde é que vai? Aí você vê esses caras aí, muitos teólogos, esses doutores da lei aí, doutores filhos do diabo aí, fica dizendo que o inferno não existe. Vai lá ver, lê capítulo 16, a partir do versículo 19 de Lucas, para você ver o que fala sobre o rico Lázaro, né? E lá no capítulo 13 de Lucas, que fala, ó, quando você vê Jacó, Abraão e Isaac sentados no reino de Deus, porém vós excluídos. Aonde? Eles vão ver, vai estar no inferno e vai ver. Porém, aí vai aumentar o sofrimento, por quê? Para ele já era. Vai passar a eternidade aonde? No inferno. Não tem mais salvação. Porque a salvação é quando você está em vida. Né? Porque o nosso corpo não é para ser usado para imundícia. Lá no capítulo 3 de 1 Coríntios fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Né? E se vocês usar o seu corpo para destruição, Deus irá destruir, o destruir. Você acha que é brincadeira isso aqui? Não é brincadeira não. Né? Deus ele não habita, como eu falei, no corpo imundo não. Você tem que esvaziar de si mesmo. Né? Esse que eu estou a porta e bato. Né? E se você fecha com essa imundícia, desse mundano aqui, você está rejeitando o Espírito de Deus. Aí quem vai entrar é o Espírito do diabo. Aí as pessoas vão voltar o quê? Vai se lambuzar, vai para onde? Para a lama, igual os porcos. Né? Então você conhece o Evangelho. Se arrepende enquanto há tempo. Quem tem ouvido, para ouvir que ouça. Mas deixa eu concluir aqui, eu não concluí não. Aqui, ó, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, seja mulher com mulher ou homem com homem, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas. Em álcool, outras drogas, bebida também que leva para o inferno. Né? Por que eu estou te falando isso? Eu vou completar aqui, viu? Obra da carne. Nem os avarentos, nem os viciados em álcool, outras drogas, bebida, cachaça, maconha, né? Cigarro, essas porcarias aí. Nem os caluniadores, nem os estelionatários. Tem muito, viu? Tem um ali, um estelionatário ali. É Empresa Universal do Reino do Edir Macedo. Tem uma mundial aqui do vaqueiro do Valdemiro. Tem a internacional ali, empresa, tudo empresa. Tudo empresa, tudo pagando aqui nesses caras. Né? No tempo quando eu trabalhava numa empresa de transporte de valores, era carro forte, mas carro forte saindo lá da Universal. Ali. Vai lá em termos de fogueira santa para tu ver. Hoje vai diminuir a questão do carro forte, por quê? Né? A questão dos transportes de valores, por quê? Porque hoje é tudo no Pix. É cartão, né? Eles não perdem a oportunidade não, meu amigo. É cartão, é empresa.
Empresa evangélica. Nem igreja não, igreja é você, é corpo, é isso aqui, ó. Né? Lá em 1 Pedro, fala que nós somos santuário do Espírito, nós somos casa, nós somos igreja. Não é uma empresa, não, aquilo ali é empresa, construída por homens, que constrói empresa, para o quê? Para a ganância deles. Né? Como eu falei para você, 2 Pedro, que por conta da ganância vão fazer das pessoas o que? Negócio. Né? E as pessoas levam dinheiro para as empresas evangélicas. Nem os estelionatários, herdarão o reino de Deus, não vão herdar o reino de Deus, né? Então, se arrepende, né? Jesus, ele está voltando. Isso aqui que eu estou pregando é para a salvação da tua alma, então não endurece teu coração não. Né? Vai lá para as escrituras, que é lá que está escrito. Né? Eu ditei aqui para você os livros, para você chegar em casa e ler. Eu tenho uns panfletos que eu mandei fazer. Né? Eu mandei fazer os panfletos e eu saio entregando, mas já acabou. Vou ter que mandar fazer de novo. E eu saio entregando. Né? Senão eu ia entregar aí para vocês. Então se arrepende quanto a tempo, Jesus está voltando, né? Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ante o ímpio se converta e viva, né? Ele não tem prazer na tua morte não, nem tampouco de querer lançar você no inferno não, mas se você for um bode, o que é um bode? Desobediência. O bode, se você chegar perto do bode, o que é que ele faz o bode? Chega perto do bode, para você ver que o bode faz com você. Rapaz, meu irmão. Chega perto do bode, para você ver que ele faz com você. Dá uma chifrada em você. Chega perto de uma ovelha, para você ver. Ela é mansa. O bode não, o bode já vai logo dando cabeçada. Por isso que lá no capítulo 25, olha, escuta só isso aqui. Capítulo 25 de Mateus. O próprio Jesus falou. O próprio Jesus. Né? Ele vai se assentar lá em Apocalipse 20, ele mesmo falou, ele disse, ó, eu vou pôr os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E as ovelhas eu vou falar, chegue bendito meu Pai, possuí a terra que está preparada desde a fundação do mundo para vós. Né? Porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e me hospedaste, estava enfermo, e doente, e preso e me visitaste, né? E se fizesse a este, a mim o fizeste. Porém, os que tiverem à esquerda, os pobres, sabe o que ele vai dizer? Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me hospedaste, estive enfermo e na prisão e não me visitaste. Se você não fez a um desses pequeninos, a mim não o fizeste. Então é isso que Deus vai fazer naquele último dia, que ele vai pôr o bode e vai pôr as ovelhas. Você vai ser o que naquele último dia? Ovelha ou bode? Pronto, quem tem ouvido para ouvir que ouça. O que o Espírito de Deus, o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe.
Paz, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tá aqui, ó, pregando aqui, ó, cheio de gente aqui. Mais uma pregação aqui, realizada. Faz, acho que uma semana mesmo que eu não prego. Cansado demais. Passei mais de um mês, mais ou menos, sem descansar, né? Num caso direto aí. Trabalhando e pregando o evangelho, né? Tá até meus vídeos aí aqui ainda gravados. Teve alguns que eu perdi também. Teve alguns vídeos que eu perdi porque o celular do nada aqui bugou aqui, que tipo formatou sozinho, entrou no modo reboot aqui, né? Formatou o celular do nada. Tava com os vídeos, acho que uns 7 vídeos para postar aí, não tive tempo de postar também. É, meus irmãos, mas assim, eu vivo pregando, né? Anunciando o evangelho como hoje. Como hoje, né? Ó. Então abri aqui do Natal, aí começou. Cheio de iluminação aqui por todo canto aqui, meu irmão, só você vendo. Iluminação. Né? Então, meu irmão, estou encerrando aqui, vou voltar a trabalhar. Deus abençoe você, meu irmão. Fica na paz.